gravação referente ao meu canal no YouTube denominado Estudo Bíblico. Título, página 1. Deuses não existem. Provas muito fortes e indiscutíveis. 22 provas incontestáveis da inexistência de quaisquer deuses. Cristo, Jesus, Deus Papai Nosso do Céu, congelado, Deus Ganesh, Deus Krishna, Deus Thor, etc. Principais provas. Mais de 5 bilhões de seres humanos estão mal informados, fazendo papel de inocentes. Milhões ou bilhões, geralmente de pouca instrução e pobres, chegam ao mesmo a fazer papel de tolos. Não dispondo de recursos financeiros suficientes para comprar alimentos, remédios, roupas, material escolar, imóvel para morar ou de dinheiro para pagar o aluguel. Ainda assim fazem doações para as igrejas e templos, alguns deles já milionários. A população do planeta é, atualmente, cerca de 7,7 bilhões de pessoas. Bom, deixa eu atualizar essa informação. A última notícia que chegou até mim é que possui atualmente 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Descontados 2,2 bilhões de crianças, de doentes mentais e de ateus, quase sempre muito bem informados. Restam os 5 bilhões de mal informados, inocentes ou tolos. Para não serem iludidas, as pessoas necessitariam de algumas noções, ainda que superficiais, de astronomia, biologia, geografia, história e outras ciências. Ocorre que mais de 6 bilhões de humanos não sabem nem mesmo que espíritos nunca existiram, que existe unicamente a atividade do cérebro, e todos os animais, humanos ou não, a qual termina fatalmente com a morte. O coração é só um músculo e uma ótima bomba de sangue, e nunca foi fonte de emoções ou sentimentos que são produzidos pelo cérebro. Toda estrela é um sol, todo sol é uma estrela, e que o nosso sol, obviamente, é uma estrela. O tamanho da nossa estrela Sol é de 1.300.000 planetas Terra. Dentro do Sol cabem 1.300 terras. A idade do universo é de 13,7 bilhões de anos. A idade de nossa estrela Sol e do planeta Terra é de 4,5 bilhões de anos.
O Sol e a Lua são 9,2 bilhões de anos mais novos do que o Universo. A idade aproximada do homem moderno, Homo sapiens, que somos nós, é de mais ou menos 200 mil anos. Alguns cientistas já calculam mais ou menos 300 mil anos. O universo deve conter mais de 350 sextilhões de planetas, alguns do tamanho de 1000 terras, 70 milhões de sóis, com mais ou menos 5 planetas cada. Existem cerca de 25 estrelas maiores, ou sóis, dentro das quais cabem, em cada uma, bilhões da nossa estrela-Sol ou quatrilhões de planetas Terra. Um exemplo apenas. Dentro da estrela ou Sol RWCFEI cabem aproximadamente 3 bilhões e 600 bilhões da nossa estrela-Sol, ou 4 quatrilhões e 700 trilhões de terras. O céu, ou paraíso, entre aspas, é um lugar profundamente desconfortável, com temperaturas baixíssimas, de até 55 graus negativos, ou absurdamente altíssimas, de 30 mil graus de raios extraordinariamente quentes, parênteses, 8 milhões de raios por dia, ou 3,1 bilhões de raios por dia, por ano. 3,1 bilhão de raios por ano. Para chegar de avião na estrela vizinha ao nosso Sol, próximo a Centauri, deuses inexistentes levariam mais de 5 milhões de anos. Para atravessar o universo, os deuses imaginários teriam que viajar de avião sem parar a 800 quilômetros por hora, por mais de 124 trilhões de anos. Existem no universo cerca de 2 trilhões de galáxias, ou cidades-estrelas, e mais de 70 sextilhões de sóis ou estrelas, alguns deles milhões ou bilhões de vezes maiores que o Sol ou a Terra. Abre parênteses, o cálculo de 70 sextilhões de estrelas ou sóis foi concluído em 2003 na Universidade Nacional da Austrália por astrônomos de diversos países, com o emprego de telescópios potentíssimos. Há mais sóis ou estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra, grãos com 0,5 milímetros ou mais. Para iludir os mal informados, inocentes ou tolos,
Nos últimos 5.000 anos, homens espertos e aproveitadores já inventaram mais de 300.000 deuses inexistentes, inclusive Cristo, Jesus, Deus Papai do Céu ou Deus Vovô do Céu. Isso aqui eu não conhecia. Deus Brahma, deuses Budas, Deus Ganesh, Deus Krishna, Deus Shiva, Deus Thor, todos mortos ou supostamente vivos, entre aspas. Informação publicada em revistas sérias. Scientific American, Super Interessante, Galileu, etc. Os dinossauros extintos por um asteroide viveram de 240 milhões de anos a 65 milhões de anos atrás. Continuando. O próprio Papa Leão X declarou expressamente que Cristo é uma grande mentira que rende lucros fabulosos para as religiões e igrejas. Cristo ou Jesus nunca existiu. Abre parênteses, veja milhões de publicações na internet, Google, Facebook, YouTube, em livros, revistas, etc. Fecha parênteses. Leia na internet. Leia na internet em vários sites o livro gratuito, abre aspas, Jesus nunca existiu, fecha aspas. Autor da Sagesse. Cristo ou Jesus é cópia mal feita de deuses mais antigos, Hades, Buda, Dionísio, Horus, Krishna, Mitra, Osíris, etc. Deuses inexistentes não conseguem fabricar sóis, planetas, montanhas, montes pequenos e nem mesmo minúsculas bolinhas de gude. Jamais existiram quaisquer deuses, ainda vivos ou mortos. Cristo, Jesus, Deus cristão ou Deus judaico, ou Deus Papai do Céu, Deus Afrodite, Deus Apolo, Deus Baco, Deus Brahma, deuses Budas, Deus Cronos, Deus Ganesh, Hades, Deus Hanuman, Deus Macaco da Índia, Deus Hércules, Deus Júpiter, Deus Kali, mulher, Deus Krishna, irmão gêmeo de Cristo, Deus Marte, Deus Odin, Deus Oxalá, Deus Poseidon, Deus Shiva, Deus Thor, que é o Deus do martelão, Deus Tupã, Deus Vishnu, etc. Pessoal, eu peço desculpa por eu estar dando risada, porque isso aqui é como se fosse um, um show de humor, que é muito engraçado. Tem coisas aqui que eu não aguento e tem que sorrir. Para iludir mal informados, inocentes ou tolos. Homens espertos e aproveitadores já inventaram mais de 300.000 deuses mortos ou supostamente vivos. Informação publicada em revistas sérias. Já foi falado Scientific American, Super Interessante, Galileu, etc. Muitas pessoas esquecidas ou mal informadas só se lembram ou pensam nos existentes, Deus cristão e Jesus,
e esquecem que em outras regiões são adorados outros deuses diferentes. Nunca existiu Deus, ou Deus Papai do Céu, ou Deus Javé, ou Deus Jeová, ou Deus judaico, ou Deus cristão, ou Deus do céu congelado, ou Deus esturricado, ou Deus dos raios absurdamente quentes e destruidores de mais de 30 mil graus. Jamais existiram Cristo ou Jesus. Veja na internet. E Nossa Senhora Virgem Casada, Mãe de Deus e de Jesus. São milhares de Nossas Senhoras. Sem um pai, entre aspas, não pode existir um filho. Para que nasça um filho, é necessária a participação de um pai e de uma mãe. Não existindo Deus Papai do Céu e não existindo a Virgem Mamãe Maria da Terra, supostamente engravidada por um anjo, ou Espírito Santo, ou pombo transportador do Espírito de Deus, todos estranhos representantes do inexistente Papai do Céu, ou Deus Papai do Céu, Deus Vovô do Céu. Não pode existir o Deus Filho apelidado de Cristo ou Jesus. Os nomes Cristo e Jesus nunca existiram nas línguas faladas em Israel. A palavra Jesus só passou a existir mais ou menos no ano de 1570, quando foi inventada a letra J, antes inexistente. Da mesma forma, não existem almas, espíritos, anjos, demônios, reencarnação, comunicação com os mortos, bicho-papão, bruxas, dragões, fantasmas, lobisomens, mulas sem cabeça, vampiros, zumbis, etc., OVNIs, homem-macaco do pé grande, e tem isso também. Monstros, Lago Ness, Papai Noel, etc. As grandes e indiscutíveis provas fortíssimas de que deuses nunca existiram, considerando-se cada vítima, cada ser vivo, ferido ou morto, do presente ou do passado, cada ato de violência equivale a nonilhões de provas. Cada criança estuprada ou mulher violentada, cada criança ou mulher gravemente feridas ou mortas, cada animal, humano ou não, que passa fome ou morre de fome, cada ser vivo que é perseguido, ferido ou engolido vivo ou morto. Para sobreviver, homens e animais comem a carne e órgãos de outros animais. Cada ser vivo, humano ou não, que morre ou fica ferido em incêndios, inundações, afogamentos, desabamentos, secas intensas, frio congelante, terremotos, maremotos, tornados, vendavais e outras tragédias da natureza. Cada doença, grave ou não, câncer, AIDS, etc., que acomete um ser vivo, humano ou não, cada atropelamento de um ser vivo com lesões ou mortes, cada ferimento ou morte de seres vivos, humanos ou não, em guerras, terrorismo, fuga de guerras e do terror, fuga da fome cruel, etc., etc. Cada um desses atos ou fatos isolados constitui uma prova definitiva
de que nunca existiram deuses infinitamente poderosos e bondosos. Ao todo serão até nonilhões de provas. Os seres vivos unicelulares ou avançados já existem há mais de 1,5 bilhões de anos, ao passo que os milhares de deuses só foram inventados por homens espertos há 5.000 anos ou menos. Principais provas fortíssimas e indiscutíveis da inexistência de quaisquer deuses. Prova número 1. Reunião de 11 líderes religiosos diferentes, cada um representando um deus diferente. Uma prova muito importante e definitiva da inexistência de deuses seria reunir 11 líderes religiosos inteligentes, cada um representando um deus diferente, para escolherem apenas um deus supostamente verdadeiro. Um garantirá que o deus verdadeiro é o deus Ganesha. Outros que são os deuses Brahma, Buda, Shiva, Odin, Oxalá, Thor, Tupã, etc. Jamais chegarão a uma conclusão ou acordo. Alguns pensadores ateus e crentes associam apenas quanto ao Deus Papai do Céu, ou Deus judaico, ou Deus cristão. Esquecem que existem milhares de outros deuses na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, na Indonésia, na África, na Austrália, nas Américas, etc. Não sejamos pretensiosos e recordemos que não somos mais inteligentes do que indianos, japoneses, chineses, australianos, etc. Esqueçamos a crença infantil de que o nosso Deus ou os nossos deuses são verdadeiros e que os deles são falsos. Todos e quaisquer deuses, deusas e divindades são falsos, justamente porque nunca existiram. Prova número 2. Deuses extremamente bons não inventaram o cruel sistema de alimentação em que seres vivos devoram outros seres vivos. Para se alimentarem, para não morrerem de fome, os homens e os animais carnívoros em geral são obrigados a matar outros indivíduos, os quais têm o mesmo direito à vida que nós. Em vez de comer frutas e vegetais, muitos seres vivos, inclusive os animais humanos, comem a carne, o sangue, os órgãos e outras partes de animais que são mortos para servirem de alimento. Em muitos casos, as vítimas simplesmente são devoradas vivas. Prova número 3. Deuses inexistentes não são capazes de impedir as terríveis tragédias causadas por muitas doenças. Abre parênteses, não conseguem impedir ou curar uma gripe, um simples resfriado ou uma leve dor de cabeça. Fecha parênteses. Exemplos de doenças que os deuses não curam: câncer infantil, câncer no útero, câncer de mama, câncer de próstata, melanoma com metástase, raiva, loucura, Alzheimer, Parkinson, cólera, hanseníase ou lepra, epilepsia, AVCs ou derrames, infartos, febre amarela, zika, dengue hemorrágica, chikungunya.
febre reumática, diabetes, sífilis, tuberculose, pneumonia, asma, bronquite aguda, impotência sexual, cegueira, surdez, etc. Prova número 4. Deuses inexistentes não são capazes de evitar as terríveis tragédias da natureza. Nenhum Deus Todo-Poderoso é capaz de impedir todas as terríveis tragédias da natureza, que matam ou deixam aleijados bilhões de humanos e decilhões de outros animais. Exemplos: secas intensas, incêndios, inundações, terremotos, tsunamis, avalanches, naufrágios, desabamentos, etc. Deuses impotentes e inexistentes nada podem fazer, nem mesmo para a vida de uma criancinha recém-nascida. Prova número 5. Deuses inexistentes não evitam as terríveis tragédias praticadas ou causadas pelas religiões. Matança de milhares de humanos inocentes nas guerras religiosas, das cruzadas, nas fogueiras e torturas da Inquisição e nas outras inúmeras guerras religiosas que acontecem até hoje. Suicídios ou assassinatos coletivos. 918 mortes somente na Guiana, por ordem do pastor norte-americano Jim Jones, vê Wikipédia. Holocausto de 6 milhões de judeus. Assassinato terrivelmente cruel de mais de 1 milhão de crianças, de 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens, vê na Wikipédia. Foi o cristianismo que inventou, baseado em um Cristo inexistente, a discriminação e perseguição aos judeus. Genocídio nazista contra 11 milhões de inocentes, incluindo os judeus, ciganos, poloneses, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra, ciganos, soviéticos, testemunhas de Jeová e deficientes físicos e mentais. Wikipédia. Tragédias pessoais, inclusive suicídios, por receio de inventados infernos e suposto cometimento de pecados. Para enriquecer igrejas e líderes religiosos, desvio de recursos públicos e particulares que poderiam beneficiar pessoas muito pobres, proporcionando-lhes habitação, alimentação, vestuário, remédios, material escolar, etc. Subtração, mediante estratagemas ou ardis dos minguados recursos financeiros de pessoas paupérrimas. Perda de tempo preciosíssimo para frequentar cultos e ler absurdos e incompreensíveis livros religiosos, quando o ideal seria ocupar o tempo com o estudo de astronomia, biologia, ciências em geral, informática, língua portuguesa, línguas estrangeiras, etc. Prova número 6. Deuses inexistentes não são capazes de evitar as terríveis tragédias decorrentes de cruéis assassinatos, estupros de criancinhas, atropelamentos, agressões, etc. Sempre acontecem milhares de guerras ao longo da história, assassinatos em geral, estupros de criancinhas e adultos que são mortos ou ficam aleijados, atropelamentos, agressões físicas, inclusive contra mulheres e crianças, etc. Deuses inexistentes
Nada podem fazer para salvar nem mesmo uma criança inocente. Prova número 7. Minúsculos e inexistentes. Deuses não conseguem fabricar nem um prego ou uma bolinha de gude. Muito menos dariam conta de fabricar um pequeno monte ou uma montanha, construir um planeta do tamanho da Terra, criar uma estrela-sol do tamanho de 1.300.000 terras, com temperaturas de 5.000 graus até 15 milhões de graus. Fabricar 2 trilhões de galáxias ou cidades de estrelas e mais de 70 sextilhões de sóis ou estrelas. Prova número 8. Deuses são incapazes de resolver os problemas de uma pequena família de 5 pessoas. Nem dariam conta de solucionar todos os problemas dos moradores de um bairro, ou de uma cidade, ou de um país, ou todos os problemas de 8 bilhões de humanos, ou de octilhões de outros seres vivos somente aqui na Terra. Muito menos conseguiriam cuidar de sextilhões de seres vivos de mais de 350 quintilhões de planetas com vida simples ou avançada. Estimativa no Facebook. Em Márcia do Pará, página e no blog deusesciências.blogspot.com. Prova número 9. Animais humanos e não humanos são praticamente iguais. Todas as religiões afirmam equivocadamente que os seres humanos são muito especiais e que os deuses não se importam com os animais não humanos. No entanto, os seres humanos não são seres especiais. Não tem nada de excepcional, exceto o maior desenvolvimento da mente. Acabando, pessoal. Homens são praticamente iguais à maioria de todos os animais, especialmente os mamíferos. Humanos são simples animais mais inteligentes, nem sempre, entre parênteses, e têm exatamente os mesmos órgãos que outros seres vivos. Exemplos de órgãos e partes comuns entre humanos e outros animais: cabeça, cérebro, produz pensamentos e sentimentos, olhos, ouvidos, nariz, boca, dentes, língua, pescoço, braços, cotovelos, mãos, dedos, umbigo, pernas, joelhos, pés, mãos, coração, ótimo e simples bomba de sangue, que não produz sentimentos, coração não produz sentimentos. É tudo no cérebro. Fígado, pâncreas, intestinos, bexiga, ossos, pele, pelos, pênis, testículo, vagina, útero, esses 4 últimos destinados ao prazer sexual e à reprodução das espécies. O mesmo se diz das funções fisiológicas. Todos os animais, inclusive os humanos, respiram, comem, bebem, dormem, fazem sexo, eliminam excrementos, fezes, urina, catarro, suor, etc. Identicamente, as funções físicas e mentais de animais humanos e de outros animais são muito semelhantes. Fome, sede, frio, calor, desejo sexual, afeição, alegria, amor, medo, tristeza, raiva, depressão, etc. Se a atividade sexual, por exemplo,
levasse alguém para o inferno, haveria muito mais do que 50 milhões de animais e outros seres vivos no inferno de diabos e satanases inexistentes. Os esqueletos de humanos e de outros animais, principalmente dos primatas, macacos, símios, lores, transiformes, lêmures, etc., são altamente parecidos. Prova número 10. Humanos muito espertos já inventaram milhares de deuses em todos os cantos da Terra para enganar pessoas inocentes ou sem instrução, ou mal informadas, ou sem tempo ou interesse em pesquisar sobre os vários deuses e as muitas religiões. Quase todos eles já foram esquecidos, ou seja, estão todos mortos. Exemplos de deuses mortos: Afrodite, Apolo, Atena, Baco, Cronos, Diana, Dionísio, Hades, Hércules, Hermes, Horus, Júpiter, Marte, Mercúrio, Minerva, Netuno, Poseidon, Saturno, Vênus, Zeus, etc. Há pessoas tão inteligentes como nós na Índia, Japão, China, África, Europa, Américas que acreditam em deuses completamente diferentes uns dos outros. Na Índia, por exemplo, acreditam no deus Brahma, ou deus da cerveja, deus Ganesh, metade elefante, metade homem, com 4 braços, sentado numa flor, deus Hanuman, Deus Macaco, Deus Krishna, irmão gêmeo de Cristo, Deus Shiva, Deus Vishnu, Deus Kali, Deus Laskimi, etc. As pessoas de outras regiões acham engraçado um Deus homem idoso de cabelos longos e barba branca que veste apenas uma camisola branca de linho e morre de frio sentado nas nuvens geladas, com temperaturas baixíssimas de até 55 graus negativos. Estamos falando do inventado Deus, Papai do Céu, Deus Javé, Deus judaico, Deus cristão ou Deus do céu congelado. Esse Deus também morre esturricado, com mais de 3 bilhões de raios quentíssimos por ano, com temperaturas absurdamente altas de 30 mil graus positivos. Deus esturricado, ou Deus dos raios quentíssimos e destruidores. Prova número 11. Quantidade muito grande de religiões diferentes provam a inexistência de deuses. Seres humanos espertos já inventaram inúmeras religiões para iludir os inocentes. Todos dizem que só elas estão certas e que as demais são falsas ou estão erradas. Obviamente, e justamente por dizerem coisas muito diferentes umas das outras, e também por praticarem o culto de deuses muito diferentes. As muitas religiões não podem estar todas certas. No máximo, uma delas estaria certa. Mas nenhuma religião está certa, porque todos, sem exceção alguma, dizem absurdos incompatíveis com a realidade e com todas as informações que as ciências nos apresentam. Pessoal, eu vou parar por aqui porque a garganta minha está cansada e vai ficar muito longo esse vídeo, mas agora que eu escrevi
a forma de fazê-lo. A próxima vez eu gravo um pouco mais. É uma apostila enorme, tá bom? Vocês ouvem, por favor, ouvem atentamente, procurem entender, porque o nosso intuito não é destruir a religião de ninguém, é alertar as pessoas, fazer que elas possam pensar mais, ler mais, é, ter a sua mente aberta, mais do que aberta, expandida, para poder olhar para a realidade, deixar que nós estamos, não estamos mais na era da crença, nós estamos na era do conhecimento. Então, para a gente evoluir cada vez mais, temos que buscar conhecimento, ler bastante, e assim por diante. Espero que vocês, que não digo tenham gostado, mas pelo menos me suporte, tá? Muito obrigado.